Gente, alguma de vocês quatro tem notícia do Gabriel? Ele tá assistindo as outras aulas? O que que tá acontecendo? Porque tem um tempinho já que eu não vejo ele na minha aula. O Gabriel, ele entra nas aulas, sai, ele entra na que ele quer. Ele não tá participando nas aulas, não. Ele tava entrando só na prova, basicamente. Ele não fez meu trabalho. Ah, ele deve não ter entrado, então. Pois é. E parece que o da Marimilha, tipo assim, ele fez, tipo, só pra fazer. Parece que ele nem leu, que ele mandou muito rápido, não sei. A Marimilha comentou algo do tipo. Ixi, pois é. Eu sei que o meu ele não fez, não deu as caras aqui também mais, não fala. Então não tem nem como cobrar, porque, Meio que quando ele entra nas aulas, acaba que não faz. Ele não faz muitas coisas para casa, essas coisas assim. pois é, difícil, né? Nem trabalho que é mais importante assim, ele faz. Tem que ter pesquisa e tal. Complicado, bem complicado. Não, minha câmera hoje tá dando pau aqui. Tá- Não tá querendo me mostrar pra vocês, não. Bom dia. Vamos iniciar, né? Ô, gente, só uma dúvida aqui, que de vez em quando surge aqui na minha cabeça. As outras aulas também estão sendo de 40 minutos, né? É, todas são de 40 minutos. Então tá bom, Antes, obrigada. no começo do ano, eu acho que era 50, só que aí o horário ficou horário normal e eles colocaram esses 10 minutos de intervalo, aí vira 40. Não, beleza. É só para eu poder confirmar, porque de vez em quando bate uma dúvida se alguém deu algum recado para voltar para 50 minutos e eu não vi, porque eu sou meio voada para essas coisas, então já viu, né? Bom, para relembrar o que a gente falou ontem, tem um exercíciozinho depois daquele do que eu expliquei ontem, que eu gostaria de fazer junto com vocês. Engraçado, começa na questão 2. Ah, a questão 1 tá aqui. Questão 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Podemos. Vou dar aí uns minutinhos para a gente ler e depois a gente discute, pode ser? Pode ser. Então, beleza.
Meu microfone estava fechado e eu estava aqui falando igual uma É, eu doida. até saí, entrei pra ver se o problema era eu. Ai, esquece, gente. O microfone tá fechado. Bom dia para quem entrou aí agora por último, tá? Bom dia. É, a gente tá fazendo os exercícios 2 e 3 aqui, ó. E vamos fazer o 4, só que o 4 tá picado ali. Vou abrir ele ainda, tá? Tá. Sobre a questão 2, quais são os processos químicos, galera? Acho que a combustão da gasolina e o enferrujamento de um prego. Atração de ferro pelo ímã, então, seria físico? Ela é física, porque é o magnetismo. Físico, exatamente. O Uhum. primeiro é físico. O segundo, combustão da gasolina, é transformação química. A Ana tá certa. O terceiro, desaparecimento das bolinhas de naftalina. Que processo é esse? Ah, é o que evapora, mas ele é só físico. É só físico. É, na verdade, não é evaporação, porque evaporação é É, a transformação do líquido para o pro gasoso. gasoso, é do sólido pro gasoso. Do sólido para o gasoso é sublimação. É o processo de sublimação, que é físico, não químico. E o último, que é o enferrujamento do prego, processo químico, tá? Questão 3. Formação da neve, químico ou físico? Físico. Físico. A gente só está mudando a forma da água, mas a gente não muda a constituição dela. Que inclusive ali é um processo de solidificação. Clareamento dos pelos com água oxigenada. Físico ou químico? Isso é químico. Todo mundo concorda com o Vitor? Essa aí eu não sei muito bem, porque tipo, assim, eu pensava que ela só mudava tipo a cor, igual você falou, tem lá do corante, sabe? Hum. Aí eu pensei nisso, aí eu não sei realmente se é físico ou químico. Vou então dar um outro exemplo para ver se fica mais claro para você sobre isso. Ah, vamos pensar aí quando a gente descolore o cabelo para pintar. Vocês acham que é um processo químico? Eu acho que é químico, porque muda a cor. Na hora que a gente entra lá no salão, que todo mundo fala assim, nossa, vai encher o cabelo de química, como se ele já não tivesse química suficiente, né? A parte da descoloração é um processo químico, tá? Então, o uso da água oxigenada para clareamento, tanto de pelo quanto de cabelo, é um processo químico, tá? O Vitor tá certo. É, degrada a melanina, então é um processo químico, tá? E o último, adição do adoçante do tipo aspartame no café. Químico ou físico? Como é que a gente vai saber se tipo o adoçante vai ter alguma reação com o que tá dentro? O café muda de sabor? Não sei, nunca tomei café com adoçante. Tá, não, então peraí. Alguém aqui já tomou café com adoçante? Mas eu falo em relação ao sabor do café em si. Não falo do sabor doce. Por exemplo, se você tomar um café com açúcar e um café sem açúcar, o café, ele muda de sabor? Acho que não. Não, continua sendo café. Isso aí, Henrique, também. Não muda o sabor. O açúcar ou o adoçante, se você experimenta ele puro
ou se você coloca ele lá dentro de alguma bebida, seja lá que for o café, ele muda de sabor? Tá falando tipo em água, essas coisas? Uhum, Acho que não. também não. Então, nesse processo, a gente só está dissolvendo uma substância em outra. O açúcar, ele é solúvel em água. O aspartame também é solúvel em água. Se a gente for voltar lá atrás e pegar aquelas interações intermoleculares que a gente estudou, a gente vai ver que o açúcar e o aspartame, eles possuem na estrutura deles muitos grupos OH. E o grupo OH, ele tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, ele provoca uma interação que faz as duas moléculas ficarem unidas. Mas uma molécula não é quebrada em detrimento da outra, ou seja, não forma uma outra substância diferente. Eu só estou misturando as duas e elas duas estão interagindo muito bem, tá? Então, aqui, processo químico é apenas o 2. 1 e 3 são processos físicos, tá? A questão 4 tá grande, né? Vou deixar ela. Nós vamos fazer a 5, que tá menorzinha, e a 4 fica pra gente fazer depois. Então, questão 5, por favor. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Aquecer uma panela de alumínio é uma transformação química ou física? Física? Física. A gente só está aquecendo, não está mudando nada no alumínio, tá? Se eu aquecer ele o suficiente, ele vai derreter e vai passar pelo processo da fusão. Acender o fósforo, físico ou químico? Depois que o fósforo está aceso, o que que eu vejo? São as mesmas substâncias que tinham antes dele ser aceso? Sempre analise o antes e o depois. O fósforo queimado é igual ao fósforo não queimado? Ou surgiu outra substância durante o processo de queima? Acho que surgiu outra substância. Qual outra substância você me diria que surgiu? Com certeza. Ai, não sei. Mas eu não sei se poderia falar que o fogo seria uma substância, não sei. Não, o fogo não. O fogo não é uma substância. O fogo, ele é, vamos dizer, o fogo, ele é meio estranho, porque ele não tem uma classificação física, mas uma classificação definida. Mas a gente pode dizer que ele é em torno, parece um plasma. Poderíamos caracterizar assim. O Henrique está falando aqui algum gás da queima. Quando a gente risca o fósforo, sai alguma fumacinha? Aquela fumacinha que aparece quando o fósforo está pegando fogo, ou a vela, ou qualquer fumaça relacionada a fogo, é o gás produzido depois da queima.
Então, quer dizer que se produziu gás, é indício de reação química. Então, sim, acender o fósforo é uma reação química. Meninas, não sei o que aconteceu aqui. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi, não, mas parece que foi questão de tempo, né? É, apareceu assim a mensagem falando que a gente tinha ultrapassado o tempo, mas não deu nem 40 minutos, não deu nem meia hora de aula ainda, não, ué. Pois é, porque era 1 hora que eles falaram que a partir desse, era de 1 hora, né? Pois Nas é, outras aulas não deu pra gente ter aula normal. muito estranho mesmo. Uai. Eu, hein? Tinha que ver a cara de tacho que eu fiquei. Na hora que você saiu, eu falei, nossa, foi a internet. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Ai, tem que ver eu a hora que fechou tudo aqui do nada e eu tentando voltar, e na hora que eu tentava voltar, aparecia assim: essa sala está lotada, tente novamente mais tarde. Eu, Pois é, apareceu isso. Na hora que caiu, eu tentei entrar de novo e apareceu que tava lotado. Eu, gente, mas não tem ninguém na sala. pois é, hein? Mas engraçado que antes dessa aula eu tava em reunião na outra escola. E o áudio do meeting tava picando todo, o áudio tava muito ruim. Então eu tô achando que a plataforma deve estar instável.
É, pode ser também. Pior que agora, acho que não vai voltar nem metade dos que estavam aqui na sala. Já eram poucos? Aproveite, daqui a pouco vai piorar, você sabe. Vai vir cada vez mais gente, porque menos gente, porque já vai dar todos os trabalhos de atividades, não vai trabalhar no ponto mesmo, então. Que dia que tá marcada a prova? Porque eu sou voada, eu esqueci já. Mas Ah, não sei. termina de 11, talvez. Dia 11 de dezembro, né? Isso. Que vai entregar o boletim. Que nós já? Com boletim já? É, então, tipo assim, dia Não, 11 mas não vai precisar mais ir pra aula. Não, é dia 11. Oxe. Acho que é dia 11. Então quer dizer que depois desse dia aí, vocês vão me abandonar. É isso mesmo? Quer que mente? Eu posso mentir pra você. Vamos ficar naquela história de. Vocês acham que me engana e eu finjo que acredito? Pode ser. Eu vou vir todos os dias na sua aula, sabe? Só pra ver você, sua doce voz, essa doce matéria que eu Oh, amo gente, tanto. Eu adoro química, não tem noção. obrigada. Gente, que coisa mais linda. Ah, vou voltar aqui com quem tá aqui, né? E esperar pra ver se o pessoal volta. Eu já pedi a Rubia pra mandar mensagem pra vocês, então ela deve mandar mensagem aí rapidinho ainda, tá? Então vamos acelerar aqui, né? Porque então quer dizer que eu preciso terminar essa matéria o mais rápido possível. Então tá. Aquecer uma panela de alumínio físico. Acender o fósforo químico. Pois esse acender o fósforo aqui, ele dá umas coisas assim meio estranhas. Porque se você pensar na queima do fósforo, é químico. Mas no acender o fósforo, que é só você riscar o palito, só aquele atrito ali é físico. Aquele atrito não é químico, não. Aí eu não sei o que eles quiseram dizer com esse acender um fósforo. É ambíguo. Ferver a água. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendi. Ferver a água é um processo físico. Ela vai só mudar de fase. Queimar açúcar para fazer caramelo. Tem algum indício de transformação química quando a gente queima o açúcar? Para fazer aquela caldinha do pudim? O açúcar muda de cor? Realmente não sei, professora, porque eu nunca vi isso também. Eu sou muito com essas coisas, eu não vejo, entendeu? Mas acho que sim. É isso que eu já ia perguntar. Ninguém nunca viu açúcar queimado para fazer caramelo? Alguém já comeu açúcar queimado aqui? Sem querer? Sei lá. Ou, vocês já tomaram queimadinha na vida, não? Já. O gosto do açúcar na queimadinha é o mesmo gosto do açúcar normal? Nossa. Eu não sei, né? Publicita, Porque eu né? acho. É um pergunta X, mas eu acho mais enjoativo, sei lá, eu acho mais doce. Não sei por quê. É mais doce porque usa açúcar pra caramba. Mas fica com um gostinho meio de amargo, porque o açúcar, quando ele começa a queimar, ele começa a passar por uma transformação química. E aí produz uma substância de cor caramelo, e que se tiver em grande quantidade, ela acaba com gosto amargo. Então a queima do açúcar para fazer caramelo é processo químico, tá? E fazer gelo é só mudança de fase da água, né? Passar do líquido para o sólido. Então, transformação física. Os únicos que são aqui transformação química é 4
e 2, né? Porque aí aqui eles estão considerando a queima do palito de fósforo, porque não tem 4 sozinho. Então a resposta aqui seria a letra B. Sobre as reações químicas, e continuando aqui a matéria, né? Essas reações, como eu disse para vocês lá no início ontem, uma reação química ela só vai acontecer se ela for favorável. O que quer dizer ser favorável? Quer dizer que ao final do processo de uma reação química, a gente forma substâncias mais estáveis do que aquelas que iniciaram o processo. Só assim vai acontecer reação química. Então, a gente analisa o que nós chamamos de reatividade química. Existem substâncias, existem alguns reagentes que eles têm uma reatividade altíssima, porque a substância ela não é estável energeticamente. Então, assim que aparece uma oportunidade dela ser estável energeticamente, ela vai fazer isso muito rápido. Então, a reação vai acontecer de forma muito rápida, ou pode até acontecer de forma explosiva, de tão rápido que isso é. Por exemplo, o sódio, ele é um metal mole. Não sei se vocês já viram sódio. Já, porque eu mostrei para vocês a formação do sal de cozinha num vídeo. Não sei se vocês lembram que o, o moço do vídeo, ele corta um pedacinho de sódio muito fácil com uma colher, porque o sódio, ele é muito macio. Só que ele é muito instável. Então, quando a gente coloca ele para reagir, a reação dele é sempre muito rápida e sempre explosiva, porque ele reage com muita força. A reatividade dele é muito grande, porque ele fica mais estável quando ele está ligado quando ele está fazendo uma ligação em outra substância química, do que quando ele está na ligação metálica dele de substância simples. Então, por ele ter essa instabilidade energética muito grande, a reação acontece de forma muito rápida. Existem reações químicas que não acontecem. Não adianta você colocar duas substâncias próximas, porque essas reações não vão acontecer. Por que que não acontece? Porque se elas acontecerem, o produto formado vai ser um produto que vai ser mais energético, vai ser mais instável energeticamente do que o reagente. Então essa reação nunca vai acontecer. Por isso que o ouro ele é uma substância que é muito cara. O ouro é uma substância extremamente estável energeticamente. Então ele prefere sempre ficar na forma dele de substância simples, na forma sólida do ouro, douradinho lá, bonitinho. Por que que ele prefere aquilo? Porque, na maioria das vezes, né? Porque toda vez que ele forma substância com outro elemento químico, ele produz uma substância que é instável energeticamente. Então, por isso que a gente sempre tem que olhar a reatividade de quais são essas substâncias que estão lá no reagente, para eu saber se a reação pode ou não acontecer. Se a reação não acontecer, é porque a reatividade daqueles reagentes são muito baixas. E aí, por isso, essas reações não acontecem. Ou acontecem, mas de forma muito lenta. Então, a gente tenta encontrar uma forma de acelerar essa reação química. Como que eu faço para acelerar essas reações químicas, né? A gente utiliza o que a gente chama de catalisador. Um catalisador, ele é responsável por acelerar uma reação química. Aqui está dando um exemplo, e eu não sei se vocês já viram, alguns vídeos sobre pasta de dente de elefante. Vocês já ouviram falar disso? Eu não. Nunca viram um videozinho sobre pasta de dente de elefante? Não. Vou mostrar para vocês agora um vídeo sobre a pasta de dente de elefante. Espera aí que eu vou achar que tem uns vídeos muito massa, mas acontece que estão muito longos. You
You have something I want. It will be mine. Então, Uma das experiências que mais pedem pra gente fazer em evento. não tá bom, porque o áudio não tá legal. Porém, o áudio não vai interessar muita coisa, tá? Vou deixar até no mudo aqui. Que é esse aí, ó. Só que isso é em escala muito grande. Passar aqui, ó. Colocar aqui pra vocês. Liberar esse oxigênio agora, mas Ele tá misturando ali, tá colocando um corante para ficar colorido. E agora ele vai adicionar um catalisador, porque aqui a reação já está acontecendo, mas acontece de forma muito lenta. Então agora ela vai adicionar o catalisador e vai acelerar o processo. E olha só, forma uma espuma muito grande. E tem assim vários vídeos que mostram isso de uma forma assim muito extraordinária. Não sei se vocês já viram alguns de arco-íris e tal. Então aí agora eles vão fazer bem maior, ó. Aquilo ali é água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Eles adicionaram ali. E agora eles vão adicionar o catalisador, que é iodeto de potássio. E aí produz espuma, porque tem detergente, né? Mas isso só acontece o quando adiciona o iodeto de potássio, porque ele acelera a reação. A reação de decomposição da água oxigenada. E não para, ó, continua produzindo. Tá vendo a fumaça sendo liberada? Isso é indício de reação química e isso é oxigênio sendo liberado, porque a água oxigenada ela se decompõe em gás oxigênio e gás hidrogênio. Então nós temos aí gases sendo liberados. Então isso é o que se chama de pasta de dente de elefante. E aí a gente utiliza esses catalisadores para acelerar reações que são extremamente lentas. Por exemplo, algumas reações químicas do nosso organismo, elas aconteceriam em anos, mas elas acontecem em segundos, em milésimos de segundos, porque nós temos catalisadores no nosso organismo. Alguém conhece os catalisadores do nosso organismo? São as enzimas? Exatamente, as enzimas. Que na maioria das vezes a gente vê lá na biologia como se fosse alguma coisinha carregando outra até elas encontrarem, né? As enzimas são catalisadores.
Elas aceleram o processo de de algumas reações químicas no nosso organismo, que são reações muito lentas e que elas vão acontecer mais rápido, porque a gente não pode esperar anos para uma reação química acontecer no nosso organismo, né? Beleza. É, Essas reações, dependendo da reatividade química, né? Elas têm dois tipos de... Nossa, esqueci a palavra, velho. Elas podem ser caracterizadas de dois tipos, que são as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que precisam receber energia para acontecer. E as exotérmicas são aquelas que liberam energia para acontecer. Desculpa. Exemplo de uma reação exotérmica. Vocês sabem me dizer? Que libera energia, que aquece ao redor. Fogo é uma reação exotérmica. Libera calor, libera energia, certo? Para reações que são endotérmicas, ao redor da reação não acontece aquecimento, acontece resfriamento, porque a reação precisa de absorver calor para ela poder acontecer. E aí ela absorve calor de algum lugar. E aí desse lugar onde ela absorve calor, vai diminuir a temperatura. Então, por isso, ao redor de uma reação endotérmica, vai estar sempre um pouco mais gelado, tá? Gente, uns 10 minutinhos de intervalo aí para vocês e a gente volta daqui a pouco. Aham. Sim. Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão das reações absorverem ou liberarem energia, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre como que ela acontece e o que que acontece depois dessa reação, né? Então, essa questão 6, ela está mostrando mais ou menos isso. Está mostrando uma letra de música e aí fala o seguinte: desde o primeiro dia que a gente se viu, impressionante a química que nos uniu, e o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor. Faróis iluminavam o meu coração, feito faísca que virou uma explosão. E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão. Na segunda estrofe, a faísca desencadeia uma transformação. Então, tá falando assim, ó, feito faísca que virou uma explosão. Então, a explosão é a transformação desencadeada pela faísca, certo? E essa explosão, ela é uma transformação química ou uma transformação física? O que que vocês acham? Acho que química e pra fora. Tu acha que é exotérmica, pode ser uma explosão. Sim, por ser uma explosão, a gente pensa em fogo, né? Fogo é uma reação exotérmica, então é uma reação química exotérmica porque libera energia. Então, a resposta seria a letra A. Lá na questão 7, fala sobre a fabricação de pão. Os antigos egípcios fabricavam pão deixando uma mistura de água e farinha exposta ao ar livre e ao sol até aparecerem bolhas, para depois assar entre as pedras aquecidas. Por que que vocês acham que tinha que colocar no sol? Qual que é o papel do sol?
Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bons dias. Gabriel, eu tenho um assunto para conversar com você, porque você não fez o meu trabalho. Não fez? Não fez. Posso te enviar o link para você fazer? Pó. Só um minuto que eu vou te enviar aí no chat, tá? Tá. Fuck! Então tá aí para você no chat. Tá lá aberto já para você fazer, tá bom? Pegou aí, Gabriel? Espero que sim. Beleza. Continuando aqui. O que que vocês acham? Qual que é o papel do sol nessa questão do pão para aparecer bolhas? Quando a gente faz bolo em casa, o que que a gente coloca no bolo para fazer ele crescer? Tô vendo que hoje vocês não estão muito de conversa, né? É, enfim, tá complicado. A gente usa hoje, tanto em bolo quanto em pão, fermento, né? E qual que é o objetivo do fermento? O fermento, quando ele é aquecido, ele libera gás. E aí o gás ele permeia por dentro da massa e faz com que a massa cresça. Porque quanto maior a quantidade de gás liberado, maior vai ser o tamanho da massa, porque o gás vai ocupar espaço ali dentro da massa. Então a função do sol ali é acelerar essa reação, fornecer energia para que essas bolhas apareçam e ocupem espaço e faça a massa crescer. Então, por que que essas bolhas elas se formavam? Por causa de uma reação química desencadeada entre a farinha e a água. E aí a gente tinha a transformação química acontecendo e a liberação de bolhas, que seria a liberação de gases, tá? E a função do sol é aumentar o volume da mistura, porque eu acho que a função do sol ele seria os dois, né? Tanto diminuir o tempo do preparo, porque aumenta a quantidade de gás mais rápido, porque a massa já vai estar mais quente, e consequentemente aumenta o volume da mistura, porque vai liberar uma quantidade maior de gases, tá? Como que a gente representa as reações, né? Então, já tinha falado um pouco sobre isso ontem com vocês. A gente representa a reação química através de uma equação química, tá? E essa equação ela é dividida em reagente, que é o que a gente tem antes da seta, e produto, que é o que a gente tem depois da seta. Se vocês observarem, eu tenho aqui um A minúsculo e um A maiúsculo. Esse A minúsculo, ele é o que nós chamamos de coeficiente estequiométrico. Ele vai informar para a gente qual que é a quantidade da substância A, e aí agora eu falo do A maiúsculo, está presente aqui na reação. O mesmo vale para as outras, né? No caso de B, o B maiúsculo vai ser a minha substância, o B minúsculo é a quantidade daquela substância que está reagindo. C e D são produtos, porque estão depois da seta. E aí o C minúsculo e o D minúsculo indicam as quantidades de C e D que foram produzidas, tá? O que a gente tem aqui embaixo, entre parênteses, vai indicar qual o estado físico de cada uma das substâncias. G de gasoso, AQ de aquoso, ou seja, dissolvida em água, S de sólido, L de líquido, tá? Exemplo que tem aqui, né? Carbono sólido reage com oxigênio gasoso,
formando CO2 gasoso, gás carbônico gasoso, mais calor. Então, quer dizer que essa reação está liberando calor, porque o calor está no produto. Isso quer dizer que ela é exotérmica, tá? Outra forma da gente, quando a reação ela é endotérmica, ela vai precisar de receber calor. E aí a gente representa com esse triângulozinho aqui, ó, em cima da seta, tá? Como é que a gente vai ler isso daqui? CaCO3 sólido, que seria carbonato de cálcio sólido, se decompõe porque aqui eu tenho uma substância no reagente e ela se transforma em duas no produto. Isso quer dizer que essa única substância ela está sendo quebrada e dividida em duas. Então, por isso a gente fala em decomposição. Ela está se quebrando, ela está se decompondo, diminuindo em pedaços menores, tá? Então, o carbonato de cálcio se decompõe sob aquecimento. Então, eu preciso de aquecer o carbonato de cálcio, produzindo o óxido de cálcio sólido, que é o CaO, mais o CO2, que é o dióxido de carbono, ou gás carbônico, na forma gasosa. E aí, aqui está falando da proporção. O que é essa proporção? 1 para 1 para 1. Isso quer dizer que um CaCO3 produz um CaO e um CO2. Aqui em cima é a mesma coisa. Está falando que um carbono reage com um oxigênio para poder formar um CO2. Outro exemplo, decomposição da água oxigenada, que foi o que a gente acabou de ver na pasta de dente de elefante. O que acontece? A água oxigenada, sob a ação da luz, ela se transforma em água normal e libera oxigênio, certo? Isso quer dizer que quando a gente vai, por exemplo, na farmácia ou no supermercado para poder comprar água oxigenada, se a gente resolve comprar aquele potinho lá de água oxigenada que está tomando sol direto, é bem provável que a gente está comprando só água e oxigênio, porque a água oxigenada já sofreu a decomposição dela. Então, a água oxigenada líquida, sob a ação de luz, ela se decompõe em 1H2O e meio O2. Se vocês observarem, aqui a leitura está um pouquinho diferente, porque ela está falando em mol. E nós não falamos de mol ainda. Nós vamos falar de mol na próxima aula, tá? Mol é uma quantidade. Da mesma forma que a gente fala assim, uma dúzia tem 12 ovos. Um pente tem 30 ovos. E aí eu tô falando do exemplo do ovo, tá? Porque quantidade não pode ser qualquer outra substância, qualquer outra coisa. Se eu tiver 12 copos, eu tenho uma dúzia de copos. Se eu tiver 6 copos, eu tenho meia dúzia de copos. Mas o dúzia ali, ou a dezena, no caso de 10 unidades, ela é uma unidade, né? Ela está mostrando para a gente uma certa quantidade. É o mesmo que o mol vai mostrar. Ele vai mostrar para a gente quantidade de substância, quantidade de matéria, certo? Então, por isso que a gente também fala, esse 1 para 1 significa que eu tenho 1 mol de H2O2 se transformando em 1 mol de H2O líquido e meio mol de O2 gasoso. Aqui está falando sobre a reação da prata com o cloro para poder formar a GCl e tem uma seta para baixo. Isso quer dizer que essa seta para baixo indica que o AgCl é sólido. Então, eu tenho prata, íon de prata Ag+, aquoso, porque está dissolvido em água, reagindo com íons de cloro, que é Cl-, também aquoso, porque está dissolvido em água, transformando em AgCl, que vai ser sólido. Então, por isso, eu mostro a setinha para baixo, porque está representando a formação de um sólido onde não existia, tá? E a mesma coisa, um Ag+, reage com um Cl-, formando um AgCl, tá?
Todas essas equações, se a gente for analisar, nós temos o mesmo número de átomos no reagente e no produto. Não muda. Então, olha só para o caso dessa primeira reação. Um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. 2 átomos de oxigênio no reagente, 2 átomos de oxigênio no produto. No caso do CaCO3, um átomo de carbono de cálcio no reagente, um átomo de cálcio no produto, um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. 3 átomos de oxigênio no reagente. Aí eu vou ter aqui um átomo de oxigênio no CaO, com 2 átomos de oxigênio no CO2, então agora eu tenho 3 átomos no produto também. Ou seja, aconteceu um processo que nós chamamos de balanceamento de equação. Essa reação ela está balanceada, porque garante que as mesmas quantidades do reagente estão presentes lá no produto, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Então, agora nós vamos fazer esse exercíciozinho aqui para eu poder ver como é que tá. Então, leiturinha aí. Vem que esse daqui é exercício resolvido, né? Então, o 8 aqui, ó. Questão 8 e 9, para vocês fazerem. Se precisar de ajuda, fala pra gente fazer junto. Fazer chamada enquanto vocês fazem. Ana Clara Duarte. Presente. Ana Larissa. Ana Luísa. Bernardo. Flávia. Presente. Gabriel. Presente. Guilherme. Henrique. Lucas. Maria Eduarda. Nayara. Raquel. Presente. Stephanie. Presente. Vitor. E Vitória Gabriela. Conseguiram identificar qual a substância X e a substância Y?
Esse eu tô um pouco agarrado. Então vamos analisar. Olha só. Tem água produzida nas duas equações. E aí eu vou olhar. O que que tem no reagente que está faltando no produto? Então eu já tenho hidrogênio no reagente e tenho hidrogênio no produto. Eu tenho oxigênio no reagente e tenho oxigênio no produto. Então, aqui também, mesma coisa. Essa parte aqui já foi. Oxigênio e hidrogênio já foi. Peraí que eu fiz errado. Como é que eu desmancho isso agora? Não sei. Ai, 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 pronto. Que maravilha! Risquei o negócio todo. O problema é que eu nem sei mexer nisso pra tentar te ajudar. Nunca mexi. O deleta o quê? Nada, ó. Tô clicando e não aparece nada. Oh, meu Deus. Vou abrir um Word aqui, peraí. Enquanto o Word pensa em abrir, eu vou fazer a 9. Reação entre monóxido de hidrogênio e monóxido de carbono em um sistema fechado pode ser expressa pela seguinte equação química. Então, nós temos 2NO gasoso reagindo com 2CO gasoso, formando 2CO2 mais 1N2. Quando não aparece número nenhum aqui na frente, esse número é 1, tá? De acordo com essa equação, é incorreto afirmar que a massa inicial é igual à massa final. Bom, sobre isso eu já tinha falado com vocês que a massa ela passa por conservação. E aí a gente tem conservação de massa. Essa massa ela tem que ser igual no reagente, tem que ser igual no produto. Então isso aqui não está errado. A letra A está correta. Letra B. O processo envolve óxidos neutros e ácidos. Bom, nós temos aqui o NO, essa parte de óxidos a gente ainda não viu, tá? Então vocês não têm como responder essa parte aqui. O NO produz ácido nítrico quando reage com água e o CO produz ácido carbônico quando reage com água. Então ambos são óxidos ácidos. C. Reação produz uma substância simples e uma composta. Isso é verdade. Substância simples só contém um elemento, substância composta contém 2 elementos. D. O número de átomos no reagente é maior que o dos produtos. Aí a gente olha e vê. Aqui, ó, esse 2 na frente quer dizer que são 2 moléculas de NO. Então, são 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 nitrogênios e aqui eu tenho 4 oxigênios, porque uma molécula de CO2 tem 2 oxigênios, mas eu tenho 2 moléculas de CO2. Então, ela vai ter 4 oxigênios. Mas aqui também o oxigênio está sendo multiplicado por 2. Então, eu tenho 2 oxigênios no NO, mais 2 aqui do CO. Isso dá 4 oxigênios. Então, tá certo. E 2 carbonos aqui também. Então, a letra D também está correta. A única errada que a gente tem aqui é a letra B.
Esses óxidos aqui, ó, o NO e o CO, eles são óxidos ácidos, porque quando reagem com a água, produz ácidos nítrico e carbônico. Porém, a gente não viu essa parte ainda, então vocês não tinham capacidade de respondê-la, tá? Respondendo à primeira questão, que é a questão 8, eu vou fazer aqui no Word, porque fica mais fácil para vocês observarem, tá? Então, só um minuto que eu vou escrever aqui para vocês. Voltei no mesmo. Então, nós temos lá no exercício H2SO4 reagindo com NaOH. H2SO4 mais NaOH, formando uma substância X, que eu não sei qual é, mais duas águas. Importante isso ficar embaixo, que esse 2 aqui é na frente. Então, o que eu estava falando com vocês? Aqui a gente já usou toda a reação entre um ácido, que seria o H2SO4, e uma base, que é o NaOH, produz sempre água pela junção do H2 do ácido, do hidrogênio do ácido, com o OH da base. Esse assunto aqui eu vou lidar com vocês semana que vem sobre ácidos e bases, tá? Então, pegando a parte do hidrogênio do ácido e a parte do OH da base, a gente produz a água. O que sobrou, então? Sobrou o SO4 do ácido com o Na da base. Eu preciso de produzir uma substância relacionada a isso aqui. Qual que é essa substância? Primeiro eu coloco o metal, porque ele sempre é um cátion, tá? E depois eu coloco o restante que veio lá do ácido, que é o SO4. A única diferença aqui é que aqui, ó, vai ser um Na2SO4. Por quê? Porque quando a gente vai lá na tabela periódica e analisa o sódio, ele forma um íon que é o Na+1. E é por isso que a gente estudou ligações iônicas antes, porque a gente precisa de definir fórmulas, e são as fórmulas que a gente aprendeu a definir lá na ligação iônica, tá? Já o SO4, ele é um íon também, só que ele é um íon composto. Ele é o íon sulfato, que é o SO4 2-. E aí, se vocês lembrarem bem do que a gente aprendeu lá em ligações iônicas, né? A gente sempre coloca o menos eletronegativo primeiro, então por isso o sódio. E depois a gente coloca o mais eletronegativo, que seria o ânion, então o SO4, tá? Então, isso seria o SO4 do lado de cá. E aí, vocês vão lembrar também que eu ensinei para vocês a regrinha do X, né? O índice de a carga do metal, do cátion, vira índice do ânion, e a carga do ânion vira índice do cátion. Então, por isso, Na2SO4. Pensando por outro lado, a soma das cargas dos dois tem que dar 0. Então, para que
eu consiga zerar o 2 menos do SO4, eu preciso de ter 2 Na, porque cada Na só tem carga mais 1. Então, o meu X aqui, na verdade, ele é o Na2SO4. A outra equação, ela é H2SO4. Espera aí só um minuto, que tem um erro aqui também, né? Porque a gente colocou 2H2O. Então, isso quer dizer que está faltando balanceamento aqui, né? Se X aqui for o Na2SO4, vamos analisar para poder ver o que está acontecendo, né? Então, eu tenho 2 sódios desse lado, e aí eu vou ter 2 sódios do lado de cá. Balanceamento também é assunto da semana que vem, tá? Então, relaxa, que eu vou ensinar semana que vem. O livro adiantou aqui o processo. 2Na, ok. 4 hidrogênios, ok. Tá. Beleza, tá certinho. A segunda equação é igual à primeira, só que tem uma diferença nela. Aqui não é x, né? Aqui vai ser y. E não são duas águas, é uma só. O que isso quer dizer? Quer dizer que algum hidrogênio vai ter que entrar em algum lugar aí. E aí a gente vai formar essa substância aqui, ó. NaHSO4. Isso aí, para manter o balanceamento certinho. Vocês devem estar doidos agora, eu compreendo, tá todo mundo maluco, porque montar a equação é difícil, não é fácil, tá? Já deixo isso claro para vocês. Montar a equação não é fácil não, tá? Porém, nós vamos aprender, principalmente depois que a gente vê sobre o balanceamento. O balanceamento está aqui. Algumas coisas que a gente precisa de aprender sobre balanceamento e eu vou falar agora antes da aula acabar, porque vocês vão fazer isso de dever de casa para mim, tá? O balanceamento, ele faz com que a reação química ela tenha exatamente as mesmas quantidades de átomos no reagente e no produto, tá? Dos mesmos elementos. Então, duas coisas que a gente precisa lembrar. Esses numerozinhos aqui de baixo, eles são os nossos índices. E eles representam quantos átomos de cada elemento existem na substância. Então, no caso do açúcar aqui, ó, da sacarose, C6H12O6. Você tá apresentando, professora? Não tô, porque eu esqueci de compartilhar. Desculpa. Obrigada por lembrar. Pronto. Agora deu? Deu. Duas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro o índice e o segundo o coeficiente, né? Então, o índice, ele indica pra gente qual a quantidade de cada elemento químico que tem na substância. E aí, aqui no caso da sacarose, que é C6H12O6, o númerozinho de baixo indica que tem 6 carbonos, tem 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Já o coeficiente é o número que vai vir na frente da substância. O que quer dizer esse número? Ele está mostrando para a gente qual que é a quantidade de cada substância que está reagindo ou que está sendo formada. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 moléculas de água.
Se eu tenho duas moléculas de água e uma molécula tem 2 hidrogênios, se eu tiver duas moléculas, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. Se em uma molécula de água eu tenho um oxigênio, em duas moléculas de água eu vou ter 2 átomos de oxigênio, certo? Isso é importante porque esse número aqui na frente, ele vai poder ser modificado, mas o índice não pode nunca ser modificado. Porque se a gente modifica o índice, a gente está mudando a substância. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, como que a gente vai fazer esse método de balanceamento para garantir que tudo que eu tenho no reagente, eu preciso ter lá no produto, tá? Primeiro método é o método por tentativa, que eu acho que é o mais fácil da gente conseguir, tá? E nós vamos seguir sempre uma regrinha que nós chamamos da regrinha que não é muito boa, tá? Mas é para vocês lembrarem que é a regra do macho. O que é a regra do macho? Ela indica para a gente quais são os primeiros elementos que a gente precisa de balancear, certo? Então, eu sempre começo balanceando o metal, seguido depois do ametal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois eu balanceio o carbono. Em penúltimo lugar, eu balanceio o hidrogênio. E por último, sempre eu vou balancear o oxigênio. Geralmente, quando a gente chega no oxigênio, ele já está balanceado. Raras as vezes que a gente tem que voltar atrás porque o oxigênio não está balanceado, tá? Então, o exemplozinho que está aqui para vocês. Fe mais O2 mais Fe2O3. Então, primeira coisa de todas, eu vou olhar quantos átomos de cada um tem no reagente. Quantos átomos de ferro tem no reagente? Pera, agora você embugou. Reagente é o que é antes do produto, né? Reagente é o que está antes da seta. Esse aqui é o reagente. É um. Produto é o que está depois da seta. Esse aqui é o produto. E aí eu olho para o ferro aqui no reagente, eu só tenho um ferro no reagente. Quando eu olho lá no produto, quantos ferros tem no produto? 2. 2. Então quer dizer que a quantidade não está correta. Eu tenho que acertar a quantidade. Então eu venho e coloco o coeficiente aqui na frente, que é o 2. Nossa, que 2 horrível. É um 2, tá, gente? Acertei o ferro. Agora eu vou olhar para o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios no reagente e eu tenho 3 oxigênios no produto. Como que eu faço para poder acertar isso, né? Eu vou pensar qual número que eu multiplico por 2 para que ele dê 3. Alguém sabe, conhece esse número? Mesmo que não seja inteiro. Duas vezes quanto que vai dar 3? Como é que a gente vai saber? A gente deve ficar fazendo conta até dar? Exatamente. Esse é o método que eu uso, né? O método que está ensinando aqui no livro eu vou explicar também. Então tá falando aqui, ó, raciocine com o número de átomos do elemento que aparece apenas uma vez em cada membro. Na verdade, aqui aparece 2. Tanto o ferro quanto o oxigênio aparece apenas uma vez em cada membro, que seria reagente e produto.
Balanceie o elemento de maior índice, transferindo o índice de um para o outro. Então, o maior índice que a gente tem aqui é do oxigênio, que é 3. Então, o que que eu faço? O que que o livro está ensinando? Eu vou pegar esse 3 e vou jogar ele aqui na frente. E vou pegar o 2 daqui e vou jogar aqui na frente. Quando eu faço isso, eu vou olhar agora para o outro elemento, que é o ferro. Acertei o oxigênio, ó, porque 3 moléculas de O2 vão dar 6 átomos de oxigênio. 2 moléculas de Fe2O3 vai dar 6 átomos de oxigênio. Então, tá certo. 2 moléculas de Fe2O3 vai ter 4 ferros. Aí, ao invés de eu pôr um 2 aqui na frente, eu coloco um 4. Talvez esse método seja mais fácil de balancear do que aquele que eu estava ensinando antes. Vamos fazer ele aqui, nossa senhora, na questão 13. Não vai dar tempo de fazer agora. Então, eu vou deixar para que vocês leiam o método por tentativa aqui da página 97 e façam o exercício 13 e 14 para mim. Só 2, tá, gente? Só o 13 e o 14. Pode ser? Pode ser. Então, dever de casa para a próxima aula. Leitura do método por tentativa de balanceamento da página 97 e fazer o exercício 13 e 14. Ok? Ok. Então, tchau para vocês. Tchau, Até professora. terça-feira, tá? Tchau, professor. Tchau, com Deus.